A minha proposta da nossa conversa de hoje é sobre o silêncio. E a pergunta é: você sabe se ouvir? Você sabe ouvir o outro? Quais são as implicações quando a gente não consegue desenvolver uma escuta empática? É muito interessante que, de uma certa maneira, o social nos coloca numa posição sempre de: você aprendeu a ouvir o outro? Você sabe? Preste atenção no que o outro está dizendo, preste atenção no que eu estou falando. Isso de fato é muito importante. Mas também é extremamente importante que a gente aprenda a se ouvir. Muito do adoecimento, muitas das doenças que nos acometem, vem muito dessa dificuldade que a gente tem de se ouvir, de entender quais são os nossos limites, até onde eu posso ir. Às vezes a gente ultrapassa isso até em nome de ouvir demais o outro. Uma outra coisa também importante para a gente refletir é a qualidade da nossa escuta. Às vezes a gente acaba ouvindo o que a gente quer, na verdade, e não o que de fato o outro está dizendo. Talvez fique mais fácil ilustrando o que acontece muito nas terapias de casais, por exemplo. Uma das técnicas que a gente utiliza muito justamente é para trabalhar a questão da comunicação. A gente pede que um fale, o outro preste atenção. Quando um termina de falar, a gente pede que o outro diga: você ouviu? Ele diz: ouvi. Então repete o que ele disse. E ele repete. E a gente pergunta para esse: foi isso que você disse? E ele diz, na maioria das vezes, não. Explica de novo. Uma coisa é eu falar, a outra coisa é o outro compreender. Esse é um grande exercício, um exercício que a gente precisa fazer. Se certificar se realmente nós estamos nos comunicando. Porque muitas vezes a gente só está falando. Isso é um desafio para nós, que eu deixo aqui. Uma outra coisa é a gente começar a se ouvir, a prestar atenção no que nós estamos sentindo. E aí a gente precisa sentir, perceber o que o nosso corpo está dizendo. A gente começar a se transformar nos nossos observadores. Se eu estou num determinado lugar, se eu estou numa determinada situação, como eu estou me sentindo? Está agradável para mim estar ali? Se eu tenho que tomar uma determinada decisão, como eu me sinto diante disso? Como eu me percebo diante disso? Se isso está demais para mim, se eu me percebo nessa situação extremamente angustiada, extremamente desconfortável, tem alguma coisa errada com isso. Isso precisa ser repensado. Então, da mesma maneira que eu preciso desenvolver, que eu deveria desenvolver uma escuta empática com relação ao outro, e o que é uma escuta empática? É eu ter a capacidade de me disponibilizar para a experiência do outro. Essa é uma escuta empática. Eu também preciso ter essa disponibilidade para observar a minha própria experiência, aquilo que eu estou vivendo naquele momento. E qual é a melhor forma da gente fazer isso? Como é que eu escuto o outro? Ficando em silêncio. Como é que eu posso me ouvir? Estando em silêncio também. Esse momento que nós estamos vivendo de grande desamparo mundial, que nós vivemos, e que provocou uma angústia que trouxe muito adoecimento, muita ansiedade, as depressões aumentaram muito, estudos apontaram para isso, Aqui mesmo no Rio, a UERJ desenvolveu um estudo onde 50% da população ficou mais depressiva, enfim. Como é que a gente pode pensar num cuidado? A gente parar e fazer silêncio. A meditação é um caminho para isso. E por que muitas vezes isso se tornou tão difícil para nós? Algumas pessoas ficaram tão angustiadas do isolamento. Porque o mundo é muito interessante. E a gente estava muito poluído de coisas interessantes. A gente se distraía muito. Quando a angústia batia, quando os sinais vinham, a gente tinha rotas de fuga. E a gente podia se distrair. Não há mal nenhum nisso. Até porque não existe o certo e errado. Existe o possível. A gente se distraía. Com esse isolamento, a gente teve, na verdade, que fazer contato. E isso, para alguns que já estavam no processo, foi menos doloroso, para outros foi extremamente doloroso. E esse silêncio, ele é essencial.
porque ele que faz esse processo de reconexão, que é um pouquinho do que a gente falou no vídeo anterior, né? No vídeo sobre a opressão. A gente precisa se reconectar. Eu prefiro a palavra escolha, né? Eu escolho, eu preciso, eu devo, eu deveria, eu tenho que. Essas palavras eu tô me exercitando para tirar da minha vida. Eu gosto, a palavra agora é eu escolho, né? Então, eu escolho, na verdade, estar mais comigo num processo de me silenciar para ouvir de fato aquilo que as minhas necessidades. Eu escolho me silenciar para também ouvir melhor o outro e de fato ouvir. E se eu tenho dúvidas com relação àquilo que eu estou ouvindo, eu pergunto: eu te compreendi bem? É realmente isso que você está falando? O importante é que a gente possa estar em sintonia com a gente, reconhecendo os nossos sentimentos, percebendo, nos observando e percebendo e observando o outro. E aquilo que a gente tiver dúvidas com relação ao outro, não é analisando, não é julgando, não é supondo, é perguntando a ele, diretamente a ele, melhorando o nosso padrão comunicacional com a gente e com o outro. Não se esqueçam, inscrevam no nosso canal, mandem sugestões dos temas, tá bom? Eu quero você participando aqui comigo, não quero ficar sozinha aqui, quero você aqui comigo. Beijo, até a próxima!